Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, nossa aulinha de hoje a gente vai dar continuidade ao realismo e ao naturalismo no Brasil, tá? E eu separei nessa aulinha os autores para que a gente possa falar, né, mais particularmente aí das obras de cada um, tá? Então, só vamos lembrar algumas coisinhas aí da aula passada. A gente fez uma introdução, tá, do realismo e do naturalismo. Em uma das aulas nós falamos de Eça de Queiroz e na última aula eu dei uma introdução do realismo e do naturalismo aqui no Brasil, tudo bem? Bom, então a gente parte para os grandes escritores, tá? O que você tem que lembrar? Que a obra realista, ela foca nas classes dominantes, tá? E a obra naturalista na classe marginalizada, ok? Então, hoje a gente fala aí de Machado, a gente fala de Aloísio, a gente fala de Raul Pompeia. Bom, o maior escritor realista brasileiro é sem dúvida Machado, tá? Infelizmente nessa aula nós não temos aí como esmiuçar todas as obras do Machado, mas eu deixo dicas, tá? Para que vocês possam se aprofundar nas obras do grande Machado de Assis. Gente, leiam contos para começar. Nunca li Machado. Leiam contos, leiam Pai contra Mãe, leiam O Espelho, que está na lista da Unicamp, leiam A Cartomante, leiam O Alienista, que é um pouquinho mais longo, mas depois tem uma série super bacana na Netflix para que vocês possam assistir, tá? Gente, Machado, ele foi grandioso, tá? Machado foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, autodidata, tá? E acabou se consagrando aí como um dos maiores escritores da literatura brasileira, tá? Passa pela questão racial, né? Durante décadas, né? A imagem do Machado foi associada à figura de um homem branco, né? Hoje sabe-se que Machado era um homem negro, tá? Tanto que eu coloco aí uma imagem para vocês de uma imagem, né, super recente aí, né, que foi configurado, né, a verdadeira cor da pele aí de Machado de Assis. Bom, aqui eu tenho algumas das características principais da obra dele, tá? Ironia, aprofundamento psicológico, análise do comportamento humano. O que você quer dizer com isso, Vanessa? Quero dizer que quando a gente lê uma obra do Machado, como Brás Cubas, por exemplo, a gente termina de ler o livro se questionando, né? Falando, caramba, né? Eu também sou Brás Cubas, será que eu não agiria como Brás Cubas, tá? Então ele vai fazer uma crítica ao comportamento humano, ele vai tratar, né, do pessimismo existencial nas suas obras. E em relação à estrutura, ele vai romper com a narrativa linear. Geralmente as obras do Machado começam pelo fim, tá? Como Dom Casmurro, como Brás Cubas, como o próprio Quincas Borba, tá? Intertextualidades, tá? Então ele vai trazer diversos escritores, diversas referências, por isso que é tão difícil às vezes ler Machado. E a metalinguagem. Gente, a metalinguagem, ela aparece de duas formas, tá? Na obra do Machado. Aparece quando ele faz uma referência à própria escritura, tá? Então, ele vai dizer assim, não te enfades destas páginas, desgraçado leitor, ou seja, ele está ciente de que ele está falando da narrativa, ou ele vai falar diretamente com o leitor. Perceba que nesse exemplo eu já usei os dois tipos de metalinguagem, tá? Ele vai falar com o leitor, tudo bem? Bom, eu coloco aqui para você, né, que ele foi o maior expoente, tá, do realismo brasileiro, e eu coloco as duas fases. Machado teve a fase romântica, nós não vamos falar dessas obras, tá, que é Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Bom, o que eu tenho aqui? Machado, então, surgindo não como escritor realista, ele vai surgir como escritor romântico. E o que você tem que se lembrar? Que até então predominava o romance de folhetim, o romance para vender. Então pensa que ele escrevia e publicava esses textos em jornais, tá? Então fica a dica, gente. A Mão e a Luva é um romance belíssimo, tá? Se vocês quiserem se aventurar aí numa obra romântica do Machado, vale muito a pena. Mas o que nos interessa é o seu salto qualitativo, tá? A sua fase realista. Então, olha lá, a gente tem o grande Memórias Póstumas de Brás Cubas e essa data, 1881, ela é importantíssima porque é o ano que marca a passagem dessa fase
né, da fase romântica para a fase realista do Machado, mas é também o ano, tá, de início do realismo e naturalismo no Brasil. Lembrem-se lá, né, falei isso na aula passada, 1881 eu tenho a publicação de Memórias Póstumas e também do Mulato, do Aloysio Azevedo, ok? Bom, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires, tá? Então eu trago aí pra gente comentar rapidamente os 3 grandes romances. Gente, olha só, Dom Casmurro fica muito famoso aí, né, nas redes sociais por conta, né, da grande incógnita, Bentinho, né, ciumento, Capitu traiu ou não Bentinho, né? Eu vou dizer para vocês, tá, que se Machado quisesse que soubéssemos, tá, ele teria colocado na obra. Capitu é para ser o grande enigma, tá, da literatura brasileira, tá, e eu acho que a gente deve respeitar isso, tudo bem? Bom, o que eu tenho nessa obra, tá? Primeiro, para a gente entender o título, Dom Casmurro, tá? O que é Casmurro? Homem metido consigo mesmo, homem fechado. E o grande tema de Dom Casmurro é os ciúmes, tá? Então, eu tenho aqui um narrador, tá? O Bentinho, que é o Bento Santiago. E, gente, o Bentinho já tá velho, tá? A vida dele já se foi. Capitu tá morta, Escobar tá morto, o filho Ezequiel tá morto. E ele resolve contar as suas narrativas, né? Contar a sua trajetória. E qual é a trajetória que ele vai contar? Do seu amor, né? Tudo que moveu a vida do Bentinho foi o seu amor pela Capitu. Então, a promessa da mãe, que ele seria padre, né, o seu amor na infância pela Capitulina, a vida no seminário, onde ele vai conhecer o melhor amigo Escobar, o casamento com a Capitu e depois a desconfiança, o ciúme, né, o tanto que ele imaginou que Capitu tivesse um caso com Escobar, tá? O que vai ruir a vida do Bentinho, né? Vai consumir a vida do Bentinho, tudo bem? A obra, ela vai ter um desfecho aí quando Escobar morre, afogado, Capitu vai chorar a morte do amigo e o Bentinho aí já vai ter a prova, né, de que Capitu traiu, tá? Ele vai abandonar a Capitu com o filho, vai mandá-los para a Suíça e vai morrer sozinho, tá? Qual é a maior intertextualidade que eu tenho nesse livro? Gente, Otelo do William Shakespeare, tá? No meio do livro, o Bentinho ele vai assistir uma peça de teatro, convida a Capitu, Capitu diz que está indisposta e não vai. Nessa peça, tá? Eu vou deixar aí para vocês pesquisarem porque vale muito a pena. Otelo tem um grande amor, que é a Desdêmona, tá? E um melhor amigo, que é o Iago. O Iago vai fazer de tudo para destruir a vida do Otelo e vai conseguir. O Otelo acaba matando a mulher, né? A culpando de um adultério que ela não cometeu, tá? Então, em Otelo, eu tenho um grande vilão, que é o Iago, tá? Bentinho, depois de assistir essa peça em que o Otelo mata a própria esposa por ciúmes, volta para casa e encontra o Escobar saindo de lá. Então, o que ele pensa? Capitu tá me traindo, tá? A plateia que está assistindo Otelo vai aplaudir, tá, o final da peça, ele vai ficar com isso na cabeça, né, e vai colocar esse ciúme, essa pulga atrás da orelha, tá? Depois eu tenho uma brincadeira, né, com os nomes. O nome do Bentinho é Bento Santiago e o grande vilão do Shakespeare é Iago. Então é como se o Bentinho fosse vilão dele mesmo, né? Eu tenho esse Iago, né, no nome do Bentinho, tudo bem? Bom, o livro termina com o Ezequiel morto, né? O filho vai morrer de febre amarela aqui no Brasil e o Bentinho tá sozinho, tá? Amargurado, resolvendo contar aí a sua própria narrativa, tá? Então eu tenho uma obra, né, cujo tema principal é o ciúme, ok? Bom, a grande segunda obra é Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Gente, esse livro foi um dos livros mais importantes aí, né, do realismo e depois ficou por anos na lista da FUVEST, tá? E é uma obra que eu convido vocês a ler, né? Eu acho que todo mundo deveria ler Brás Cubas. E existe o filme com o Reginaldo Faria, né, que eu coloquei aí para vocês, a imagem, né, do grande Reginaldo Faria fazendo Brás Cubas, vale muito a pena, tá? Um filme brasileiro antigo, porém colorido, né, que vocês vão se divertir muito. Que eu tenho aqui? Olha a dedicatória do livro, gente.
Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Qual foi a grande inovação desse livro? Machado criou um narrador morto, um defunto autor. Ele decide contar sua narrativa depois da morte, tá? Ele vai dizer que a morte para ele, né, que a campa, né, o túmulo foi outro berço. E aí eu deixo esse questionamento para vocês, né? Na verdade é uma obra que vai criticar a tudo e a todos, né? Vai cutucar as nossas feridas, né? O Brás Cubas, ele vai ter medo de fazer alguma crítica social, de assumir alguma coisa? Não, ele tá morto, ele não deve nada pra ninguém. Então ele vai admitir todas as vezes que ele foi um canalha, tá? Ele vai admitir todas as vezes que ele foi mesquinho, todas as vezes que ele pensou mal das pessoas e dele mesmo, tá? Então fica o convite aí pra vocês de uma obra grandiosa, né? Que vocês não vão se arrepender. O Machado tá denunciando, por exemplo, a questão da escravidão, né, no personagem Prudêncio, que é um escravinho que o Brás Cubas tem quando ele é criança, tá? E que o Brás Cubas judia dele, monta cavalo nele, mas no meio da narrativa o Brás Cubas encontra o Prudêncio livre, tá? Açoitando um negro que ele comprou. Então perceba que ele não está só criticando a questão entre o branco e o negro, entre a questão da escravidão, mas a essência do ser humano, né? O tanto que a gente tem essa ânsia de devolver aquilo que a gente teve, tá? Então leiam Brás Cubas porque vale muito a pena, ok? Bom, terceira obra, tá? E não menos importante, é Quincas Borba. E Quincas Borba está na lista da FUVEST. Gente, Quincas Borba é uma obra do Machado, e eu vou dizer para vocês assim com o coração aberto, que ela é tão fácil e tão simples de ler, que ela parece que está distante das outras obras do Machado, tá? Eu comecei a ler Quincas Borba, acho que há uns 2 anos, né? E depois, no passado, retomei a leitura, e é uma obra que flui, tá? Você vai lendo e vai se apegando aos personagens, e no final você tem uma grande surpresa, tá? É o único romance do Machado em que você tem aí um narrador em terceira pessoa onisciente, tá? Se eu não me engano, é o único. E o tema de Quincas Borba, ele é um tema múltiplo, tá? Você encontra nesse livro a loucura, o interesse, a luta pela sobrevivência, a luta de classe, a ingenuidade, tá? E você vai conhecer a história do Rubião, né? Na verdade, o Quincas Borba é uma grande intertextualidade com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Lá em Brás Cubas, o nosso protagonista, ele tem um melhor amigo, que é o Quincas Borba, que vai ser o protagonista desse livro, tá? E ele é um filósofo, tá? Ele vai criar para nós a filosofia ao vencedor as batatas, tá? E o que é essa filosofia para a gente entender um pouquinho desse livro, tá? O Quincas Borba, ele está fazendo uma paródia, né, às outras correntes científicas, ao positivismo, ao determinismo, ao evolucionismo, e ele vai dizer para nós o seguinte, né? Há 2 campos, tá? E um saco de batatas. 2 tribos precisam dividir esse saco de batatas para poder chegar a outro campo. Só que tem um problema. Se as 2 tribos dividirem esse saco de batatas, as 2 vão morrer de fome, de inanição. Então, o que precisa acontecer? Uma tribo precisa matar a outra, tá? É aí em que a guerra simboliza a sobrevivência e a paz simboliza a morte. E aí o Quincas Borba vai trazer essa analogia para o tema da contemporaneidade, né? Vai dizer, a gente está lutando pelas batatas o tempo todo, e é verdade, né? Para que eu ocupe uma vaga na universidade, alguém tem que ficar de fora. Para que eu esteja dando aula de literatura num colégio particular, outros professores estão sem trabalhar, né? E assim por diante. A vida é uma constante luta por batatas, e ele vai criar ao vencido o ódio e a compaixão, ao vencedor as batatas. Então essa é a filosofia do Quincas Borba, tá? Só que quando você começa a ler esse livro, você vai perceber que o Quincas Borba, o nosso protagonista, ele vai morrer logo nas primeiras páginas, tá? E ele tem um cachorrinho, tá? Que é o seu melhor amigo, tá? E ele vai deixar toda a sua herança para o amigo Rubião, tá? Só que tem uma cláusula no testamento. Para que o Rubião fique com a fortuna, tá? Ele precisa cuidar do cão. E aí o Rubião vai ficar riquíssimo com toda a fortuna do Quincas Borba,
cuidando do cão e vai se mudar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai conhecer um casal, Cristiano Palha e a Sofia, e vai começar realmente a narrativa, que é a história do Rubião cuidando do cachorrinho do Quincas Borba, tá? Desse livro, dessa aulinha eu não vou falar mais nada, tá? Porque é um livro que está aí na lista da FUVEST, que vocês deverão ler, e eu não quero dar um spoiler, tá? Muito grande dessa obra. Tudo bem, meus amores? Bom, então a gente termina aí a tríade de romances importantes do Machado e a gente vai para o nosso grande Aloysio Azevedo. Gente, se o Machado é o grande escritor realista, o Aloysio é o nosso grande escritor naturalista, tá? A obra mais importante do Aloysio, O Cortiço, sem sombra de dúvidas, tá? O Aloysio, gente, ao contrário do Machado, ele vai escrever, tá, sobre o retrato da coletividade. E um romance de tese, o que é isso? Ele quer provar alguma coisa com a narrativa dele, tá? Então ele vai pregar o experimentalismo, para vocês terem ideia, para escrever O Cortiço, tá? Ele foi morar numa comunidade periférica, tá? Para saber como era realmente essa vida na coletividade. Ele vai trazer as patologias, e aí a gente tem que ter uma visão lá do final do século XIX, início do século XX, o que era considerado desvio, o que era considerado a patologia, a homossexualidade, a loucura, tá? Que eram consideradas aí patologia nesse final do século XIX. Bom, essas são as obras mais importantes, a gente vai passar por elas, tá? O Mulato, Casa de Pensão e a mais importante, tá? O Cortiço. Bom, a gente começa então pelo Mulato, tá? 1881, e olha o que eu falei para você, tá? Agorinha há pouco. 1881, gente, é uma data importantíssima porque é a publicação de Brás Cubas, iniciando o realismo no Brasil, e é também a publicação do Mulato, estreando o quê? O naturalismo, ok? Bom, essa obra ela não está na lista de nenhum vestibular, tá? Porém é uma obra naturalista muito fácil de ler, tá? E muito forte. Então, se você quiser ler uma obra naturalista, talvez antes de ler O Cortiço, o Mulato, fica aí o convite, porque vale muito a pena, tá? Gente, o tema do Mulato, tá, é o preconceito racial. Então, olha só o Aloysio Azevedo denunciando, tá, essas questões antes da abolição da escravatura em 88, tá? Então, quando você começa a ler o Mulato, gente, na primeira parte você conhece a história do Raimundo, tá? O Raimundo o mulato, é o nosso protagonista. Não gosto dessa expressão, mas a gente tem que entender, tá? Que é uma expressão do final do século XIX. Naquele momento não se levantava questionamento sobre a origem preconceituosa das palavras, tá? Hoje nós sabemos que nós não devemos usar essa expressão, né? Mulata, mulato, que vem de mula, ok? Então você tem ali, né, esse Raimundo vindo da Europa. Então ele é um mulato estudado, né, sabido, e ele vem para ficar na casa do tio, tá? Olha ali, o tio é o Manuel Pescada. Gente, ele vai se apaixonar pela Ana Rosa, tá? Que é a prima branca, e vai pedir a mão da Ana Rosa pro tio, tá? Pro Manuel Pescada. E o tio vai negar, né? Ele vai dizer, olha, eu não posso casar minha filha com um homem negro. Primeiro porque fiz uma promessa para a avó dela, dizendo que eu só casaria Ana Rosa com um imigrante europeu, tá? E segundo, porque eu já prometi a Ana Rosa para o caixeiro Luiz Dias, então era o homem que trabalhava para ele, tá? Então olha só, você prefere casar a tua filha com um caixeiro, tá? Porque é estrangeiro e branco, do que casar com um advogado, né? Pelo fato dele ser negro, tudo bem? Bom, na segunda parte do livro a gente fica sabendo o passado do Raimundo, né? De onde que vem esse homem de pele escura que mora com o Manuel Pescada, tá? O Raimundo é filho, tá? Do irmão do Manuel Pescada, do Zé Pedro, tá? Com a escrava Domingas, tudo bem, gente? E aí a Quitéria, que é a mulher do Zé Pedro, descobre essa relação, vai mandar matar a Domingas, tá? E vai pedir pro Zé Pedro dar o Raimundo embora. Bom, o Zé Pedro vai ficar com dó desse menino e vai entregar o Raimundo pro Manuel Pescada cuidar. Nesse meio tempo, gente, a Quitéria tem um amante, que é o padre, é o Cônego Diogo.
Quando o Zé Pedro chega em casa um dia, pega a mulher, a Quitéria, com o cônego na cama. O que ele vai fazer? Já tá com raiva da Quitéria, que ela matou a Domingas, vai matar a Quitéria. O cônego e o Zé Pedro se tornam cúmplices. Estão acompanhando, tá? O Zé Pedro agora é um assassino, matou a própria mulher, só que o cônego rompeu com o celibato. Então, um se torna aí cúmplice do outro. Passou uns dias, o Zé Pedro vai aparecer morto na estrada. Então, quem é o grande vilão aqui do passado do Raimundo? O Cônego Dias, tá? E aí, quando a gente volta para o presente do livro, o Raimundo quer fugir com a Ana Rosa depois de saber de tudo isso. Só que quem fica sabendo dessa fuga? O cônego, tá? Que tá velhinho. E aí o cônego vai avisar o caixeiro, vai falar, ó, Luiz Dias, a sua mulher tá querendo fugir com o mulato, tá? E aí o Luiz Dias vai pegá-los na noite, né, de fuga e vai matar o Raimundo, né, a tiros pelas costas. Ana Rosa não sabe quem matou o Raimundo e o livro termina com ela se casando com o Luiz Dias, saindo da missa com os filhinhos, tá? Então é uma obra cujo triunfo é o triunfo do mal, tá? Então olha que interessante, né, essa obra. Por que o mulato morre, gente? Porque não tem lugar para o negro, né, na sociedade carioca no final do século XIX, como o Monteiro Lobato, daqui a pouco no pré-modernismo, vai matar a negrinha, tá? Não há lugar para essas pessoas, tá, na sociedade, tudo bem? Bom, e aí a gente vai então para casa de pensão, tá? Gente, Casa de Pensão do Aloysio Azevedo é uma obra, né, que não é muito significativa. Eu vou comentar, né, essa obra só, mas é uma obra bem interessante. O Aloysio vai trazer para nós a história do Amâncio, tá? Que é um menino que foi criado no interior do Maranhão, tá? Ele é frágil, né? Ele tem um aspecto infantil e o pai manda ele estudar medicina no Rio de Janeiro. E quando ele chega no Rio de Janeiro, gente, ele vai se deparar com uma sociedade interesseira, uma sociedade que quer subir na vida a qualquer custo, tá? E ele vai passar a morar numa pensão, né? A pensão do João Coqueiro. O João Coqueiro já tá olhando para ele com outros olhos, né? Com interesse. E vai fazer com que a sua irmã, a Amélia, seduza o Amâncio, gente, tá? Bom, há outras peripécias no livro, tá? Mas o que interessa é que o Amâncio vai ficar sabendo que o pai morreu e quer voltar para o Maranhão, tá? Mas o João Coqueiro não quer que ele volte para o Maranhão antes de se casar com a Amélia, porque ele quer garantir o dele, tá? Bom, o Amâncio tenta fugir para o Maranhão para visitar a mãe. O João Coqueiro vai fazer uma armadilha, tá? E vai dizer que o Amâncio seduziu a irmã dele e tá querendo ir embora. O Amâncio vai ser preso, vai ficar 3, 4 meses na cadeia, tá? E quando ele sai comemorando a sua liberdade, que vai poder voltar para o Maranhão, o João Coqueiro tá muito bravo, que não conseguiu o que ele queria, vai matar o Amâncio, tá? E é muito triste o final, porque é a mãe do Amâncio vindo para o Rio de Janeiro e ficando sabendo da morte do filho, tá? Então, na verdade, o Amâncio, né, esse homem do interior do Maranhão, ele é uma vítima, tá? Uma vítima das injustiças sociais, dos conflitos de classe, mas também porque ele foi criado como um homem frágil, tá? Tudo bem? Bom, então a gente segue para a obra mais importante do Aloysio, que é O Cortiço. Gente, O Cortiço é a maior obra do naturalismo brasileiro, tá? Então você tem aqui o tema, tá? Da coletividade, tá? E o personagem principal do Cortiço é o Cortiço. Então, quando o aluno, eu tô com uma edição belíssima, gente, do Cortiço aqui, vou mostrar para vocês, né, da edição Panda, dá uma olhada, tá? É uma edição para quem não gosta muito de ler, né, porque tem várias imagens, várias figuras, tem até um mapinha dos personagens aqui do lado, né? Eu gosto de mostrar que parece que atiça a vontade de ler, né? Então você tem um mapinha aqui dos personagens, é uma edição lindíssima. Eu até reli o Cortiço depois que eu comprei essa edição. Bom, você vai começar a ler o Cortiço, você vai levar um choque, tá? Porque tem um boom de personagens. E o aluno fala assim, nossa, Vanessa, mas eu tenho que saber o nome de todos esses personagens, vou ficar louco. Não, não tem, tá? Porque na verdade você tem que encarar esse livro, tá? Como esse boom mesmo da coletividade. E lembrar de alguns personagens importantes,
tá? É uma obra de dupla espacialidade, porque de um lado você tem o Cortiço do João Romão e de outro o Sobrado do Miranda, então é como se fosse a periferia, né, e o bairro nobre, né, a casa nobre, e você tem uma rivalidade entre esses dois personagens, tá? Nesse livro, gente, eu não vou também dar muitos spoilers para vocês, porque eu acho que são obras que vocês precisam ler, tá? Mas eu tenho algumas teorias malucas, tá? Do século XX, tá? Olha lá, do século XIX para o século XX. Primeiro, a eugenia. A eugenia é a supremacia do homem branco, puro. Não é à toa que o Machado, lá em Brás Cubas, vai criar a Eugênia a coxa, tá? A Eugênia, que é a flor da moita, mas ela tem uma deficiência, ela manca, tá? O determinismo vai dizer que o homem é fruto do meio, da raça e do contexto. Será que o homem cabe mesmo nessa caixinha, tá? O evolucionismo ou darwinismo, a lei do mais forte, do mais apto. Daqui surge a zoomorfização, que é a comparação do homem com o animal. Teoria malthusiana, tá? Essa teoria dizia que logo a população ia morrer de fome, que não ia ter alimento para todo mundo, que todo mundo ia morrer na miséria. E a gente sabe que isso hoje não é verdade. A gente vive o liberalismo, o acúmulo, tá? As pessoas não estão morrendo de fome porque não tem alimento. Claro que tem, tá? Mas está condicionado nas mãos de poucos. A teoria lambrosiana, que é a teoria do criminoso nato, né? Isso aqui vem lá da Itália. Se criava um estereótipo do bandido e você reconhecia o marginal a partir daquilo, que é absurdo, tá? Porém, aqui eu trago para vocês algumas frases, né, e alguns conceitos provando o quanto a gente ainda segue essa teoria. Frases como: filho de peixinho, peixinho é. Olha lá o determinismo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, tá? Determinismo de raça, determinismo de meio. Depois a prova de que ainda nós somos lambrosianos. Olha o estereótipo, gente. Pensem qual é a nossa opinião sobre pessoas que têm tatuagem, sobre pessoas que têm alargador, como é o estereótipo do negro, como é o estereótipo do gordo, do magro, do baixinho. Olha as expressões que a gente tem. Ah, é magro de ruindade. Ah, baixinha arretada. Ah, e o gordo feliz. Tá? O tanto que nós ainda seguimos algumas dessas teorias no nosso cotidiano, ok? Depois aqui eu chamo a atenção para alguns personagens, tá? Para quando você for ler o livro, para você entrar, né, nesses personagens, lembrando que eu não vou dar spoiler, tá? A relação da Bertoleza com o João Romão, presta atenção nessa personagem. A Rita Baiana e o Firmo. A Rita Baiana, pensa numa comparação dela com a Iracema, tá? A Vunesp já cobrou isso. O Miranda e a Estela, tá? Que são dois personagens aí que tem a questão da sexualidade, da zoomorfização bastante explorada, e o Jerônimo e a Piedade. Presta atenção no Jerônimo, o personagem mais determinista do Aloysio Azevedo, tá? E aqui algumas patologias: a loucura da bruxa, a homossexualidade da Pombinha e da Leoni e do Botelho, tá? Então fica aí a dica para vocês, né? Para vocês seguirem a leitura. Bom, e aí a gente vai para o finalzinho, né? Que a aula já tá ficando um pouquinho longa. O Raul Pompeia. Gente, o Raul Pompeia, ele é o nosso autor impressionista. E ele é o escritor que fica famoso por um único livro, tá? O Raul Pompeia, gente, ele vai morrer super jovem, né? Dá uma olhadinha aí na data de nascimento e na data de morte dele. Ele vai cometer suicídio, tá? Depois da publicação do Ateneu. E essa obra, a gente vai trabalhar com a memória, com reflexos subjetivos, vai fazer crítica social e denunciar a homossexualidade, tá? Então, olha lá, o Ateneu é publicado em 88 e é um livro de memórias, por isso obra impressionista. Você já parou para pensar que quando você lembra da infância, você lembra assim, né? Tudo embaralhado, né? Vem flashes, você não lembra na ordem cronológica, tá? O Raul Pompeia, ele vai contar aqui a sua experiência no colégio interno. Então, tudo que ele está falando nessa obra, né? Eu tô com o Ateneu aqui, né? Numa edição, né, um pouco antiga, tá? Não é um livro tão longo. E tudo que ele vai narrar para nós são as suas experiências no colégio Abílio, tá? O colégio que o pai dele colocou ele quando ele era adolescente.
e ele vai transformar o Colégio Abílio no Colégio Ateneu, tá? E ele vai contar para nós como era a vivência, né, dos meninos aí, né, internados, né, nesse colégio. Então ele vai denunciar o sistema educacional da época e a relação entre os meninos, tá? Então o narrador é em primeira pessoa e eu chamo a tua atenção para esses personagens, tá? Queria que você prestasse atenção no diretor, no Aristarco, o tanto que eu tenho ali a figura monstruosa desse diretor, beirando ao expressionismo, tá? O grotesco, a figura da Dona Ema, tá? Da esposa do Aristarco, e a Ângela, que é a empregada do colégio, o quanto essa jovem ela é sexualizada pelos meninos, tá? E depois os colegas do Sérgio. O Sérgio vai passar por várias vivências, tá? Nas suas relações com os meninos, tá? O Egbert, o Rebelo, o Franco. Se você estiver anotando, tá? Anota aí que o Franco é o mais cruel de todos, tá? O Ateneu agora tá numa lista, tá na lista de vestibular, se eu não me engano, na Unicamp, tá? O Ateneu entrou para a Unicamp esse ano, então é uma obra, né, que eu não vou também dar spoilers para que vocês possam ler. O Rômulo, o Barreto e o Bento Alves, tá? E o Américo, que vai ser uma figura central para o desfecho da obra, tá? Gente, então imaginem o peso que o Raul Pompeia não carregou com ele, tá? Denunciando, né, as mazelas sociais, tá? De um colégio interno só para meninos no final do século XIX. Tudo bem? Gente, então é isso. A aulinha ficou um pouquinho longa, tá? Mas não tem como falar desses escritores sem falar aí bastante. Acho que eu falaria mais umas 2 horas, tá bom? Então é isso. Busquem enredo dessas obras, né? Se não forem ler, né? O recomendado seria que vocês lessem todos esses livros, mas são obras primordiais. Tem outras? Tem, mas essas são as primordiais, ok? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Cuidem-se!